No último vídeo eu falei um pouquinho a respeito da pulsão de morte, essa ideia na psicanálise, refletido a partir de um texto do Freud, Além do Princípio do Prazer, escrito em 1920. Eu dei alguns exemplos, né? Um deles a respeito do quanto a gente muitas vezes goza com a violência, a gente vê um filme de terror, um filme violento, e a gente se diverte com aquilo, a gente se alimenta daquilo de algum jeito, né? Falei sobre essa mania que muitas vezes se tem, né, esse hábito ruim, até que eu diria, de ficar consumindo programas sensacionalistas que só fala de violência, né? Muitas vezes ali você tá tomando café da manhã e assistindo aquele noticiário muito incisivo no sensacionalismo, né? E você vai se alimentando disso, né? Falei também das drogadições, né, que a pulsão de morte ela pode ser manifestada dessa forma, né, nessa busca por autodestruição, nas depressões, né. Eu falei muito especificamente na pulsão de morte quando ela é voltada contra o próprio sujeito, né. Nós buscamos destruição também repetimos coisas, sintomas, situações nas quais a gente sofre e a gente não consegue se libertar disso muitas vezes, né? A gente está falando de uma pulsão, que é uma energia vital que todos nós temos. A gente tem a pulsão de vida, né? Que faz a gente acordar de manhã, tomar café, pegar o ônibus, o trem, andar a pé, carro e trabalhar, fazer suas coisas, buscar prazer. Mas também tem uma porção da gente que trabalha em função da pulsão de morte, né? Que leva a gente para caminhos mais tortuosos, espinhosos, para situações de risco, né? Nesse sentido, é muito interessante pensar, até uma ideia que eu já trouxe aqui em outros vídeos, a respeito de crianças que são reprimidas, né? Elas não podem, elas não conseguem, elas são sempre, de alguma forma, penalizadas, né? Advertidas quando elas manifestam raiva, né? A raiva, ela faz parte também desse circuito da pulsão de morte. A criança precisa manifestar raiva, a criança precisa saber que ela pode ter raiva, né? E muitas vezes quando isso é cortado da criança, o que acontece? Essa raiva que sairia para fora, ela na verdade ela é internalizada na criança, né? Uma violência que seria dirigida para outro, às vezes de forma não muito patológica, nada que vai prejudicar de verdade as pessoas, essa pulsão ela volta para dentro desse sujeito. E esse sujeito ele vai crescer e ele vai criar formas, vai sobreviver de maneiras onde essa pulsão de morte vai estar sempre dirigida a ela mesma, a autodestruição. E a gente pode pensar num rio de possibilidades, né? Num mar de possibilidades. De novo, as drogadições, as depressões, várias formas e moldes de sofrimento psíquico, né? Mas é interessante pontuar aqui também que muitas vezes essa pulsão de morte ela é dirigida para outro, né? Essa destruição, pulsão de destruição. A pessoa pode tanto se autodestruir, como ela pode também destruir o outro. Aí a gente se depara com todas as violências que a gente observa hoje no mundo, né? É só ligar o jornal, é só assistir noticiário, né? Mesmo os sensacionalistas, né? Que eles vão explanar e vão explorar muito bem isso. Que é essa violência contra o outro. A gente sentir prazer em causar sofrimento nos outros. Isso já vai aí numa linha mais perversa, mais sádica. Mas, de uma maneira geral, a gente faz isso no dia a dia, em menores e maiores graus, né? Não tem como você se curar de uma pulsão de morte, não existe isso, né? A pulsão ela não é um diagnóstico, não é um transtorno, não é uma doença. A pulsão é algo que a gente transmite, sente e vivencia no nosso psiquismo, na nossa vida. Então, pulsão de vida e de morte, todos nós temos. Alguns em graus mais elevados, outros não, né? Aí vai depender de vários fatores. É muito subjetivo e é muito único. Então, eu só queria pontuar que a pulsão de morte também, ela não só destrói o sujeito, mas como pode destruir o outro, né? O nosso mundo, de uma forma geral, nossa cultura, nossa existência aqui na Terra, né, ela tem sido marcada por um ritmo desenfreado de pulsão de morte. É só a gente pensar nas guerras, é só a gente pensar no quanto a gente banaliza, aceita e trata até com indiferença tantas violências, né? A gente acaba permitindo isso. A gente pode pensar na própria destruição do meio ambiente, né? Como a humanidade ela vai percorrendo num,
num viés de pulsão de morte, né? Vamos voltar a um estado anterior, né? Um não mundo, a destruição. Então eu só queria colocar mais essas pontuações aqui para falar sobre pulsão de morte, porque é uma questão interessante e muito atual na nossa cultura, no nosso cotidiano e nós mesmos.